Até já. Bora lá, episódios do dia. Sussocuri. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. É verdade, vai mesmo acontecer. Vamos sim senhora. Põe música, por favor. Pode ser a tua escolha. Pronto. Gostas? Temos piano. Eu gosto muito deste ritmo que me leva sempre ao início do século XX. Vamos para lá. Neste dia, portanto, 8 de Abril, aqui visa às pessoas que não possuem casa própria, é a data limite para pagarem as vossas rendas de casa. Estávamos em 1955 e morri em Lisboa. É verdade. Aos 84 anos. Olha, parabéns. A professora e jornalista feminista portuguesa Maria Veleda. Vamos saber quem foi esta senhora. Ela chamava-se Maria Carolina Frederico Crespim e nasceu em 1871 em Faro. Portanto, já vimos que ela chamava-se Maria Carolina Frederico Crespim. Este Maria Veleda é um pseudónimo que ela usou durante muito tempo. Sim, durante o resto da sua vida profissional e política e ativa, já vamos ver tudo. Ela nasceu, de facto, em Faro, 1871, numa família que, por acaso, até nem vivia mal. Era uma família até bastante bem instalada. Com talheres, com não sei o quê. Sim, era uma gente. Por acaso sim. tem uma curiosidade engraçada. Este Crespim, que também é um nome próprio em Portugal, vem este apelido Crespim, no caso particular desta família algarvia, vem de William Crispin. É mesmo tal e qual. E ficou. Um cônsul inglês que se fixou no Algarve e depois descendência no Algarve até hoje, mais ou menos no século XVIII, quando ele chega, meio do século XVIII. E a portuguesaram para Crespim, mas é uma família algarvia que descende deste inglês. Há uns Crespim para ir a ouvir isto. Bem, os Crespins algarvios é muito provável que descendam deste. Que nos estejam a ouvir, claro, que nos descendam deste. William Crispin, Guilherme Crespim, como usou depois cá. Bom, mas agora vamos voltar ao século XIX, que é quando nasceu a nossa Maria Carolina, mais tarde Maria Veleda. Ora, a situação económica da família vai ter um revés grande. O pai morre. E claro, eles almoçam. Normal, foram ao enterro e quando voltaram ao enterro, a mãe vai olhar, vamos comer qualquer coisa. Eu só tinha uma lata de atum. Sim, aconteceu. aqui? Ou seja, era uma família que vivia bastante bem, mas provavelmente do rendimento exclusivo do pai. Portanto, ficaram um bocadinho atrapalhados. E a nossa jovem Maria, já mais ou menos late teen. Nossa Mary. Tu costumas dizer Sim, Nossa Mary. Nossa Maria. Mary. Sim, fala aqui do seu antepassado inglês. Vai dar explicações e depois vai trabalhar também como professora primária em escolas particulares também, para ajudar a mãe ali a compor o seu orçamento. E começa também a escrever em jornais. Ela escreve muitas coisas, poesia, contos, crónicas, o caraças, e começa a escrever primeiro ali em jornais algarvios. Entretanto, ela conhece e vai se apaixonar por Cândido Guerreiro, um advogado, também poeta, também algarvio, e eles juntam-se, uma vez que ela é absolutamente contra a instituição do casamento. Que ela diz, não, as pessoas unem-se por amor, não é para uma convenção, tens que ir lá assinar um papel, isso não me diz nada. É muito, muito incrível, estamos no final do século XIX. Visionário, é verdade. Eles têm 2 filhos, depois acabam por se separar, ela pega nos miúdos e vai para Lisboa e vai começar a escrever cada vez mais, a sua produção literária agora vai escrever em tudo que tem folhas aí por o país. Todos os jornais, também jornais em Angola, no Brasil e aqui, já com uma fortíssima tónica republicana. Portanto, deixa-se interessar por esses assuntos, não é? Estávamos ainda em monarquia, estamos aqui no início do século XX, 1902, mais ou menos, nesta fase. Ela acaba por se meter em chatices sérias. Ela escreve um ferocíssimo artigo contra a rainha Dona Amélia, que era a rainha que havia na altura. A história é muito triste. A rainha ia numa carruagem, a caminho do teatro, a certa altura, sem culpa dela, naturalmente, atropela uma mulher que estava com um bebê ao colo, com uma criança de colo, que a criança morre. Até aqui, pronto, são coisas horríveis que acontecem. O que a nossa Carolina, agora já com o tal pseudónimo Maria Veleda, vai criticar é o facto de, aparentemente, a rainha seguiu o caminho depois acabou por ir ao teatro na mesma. Claro, este artigo, eu não consegui confirmar esta história, mas confirmo que foi por isso a polémica instalou-se por isso. Instalou assim. Ela escreve este artigo a criticar muito a rainha, a dizer falta de humanidade e quase que sociedade tão dispar, não é? Onde a rainha continua a ir ao teatro e esta mulher que foi pobre, atropelada, ficou aqui morta sem o seu filho. Bom, ela vai ser condenada a pagar uma multa
muito choruda por era ter um crime, sim, não? de dizer mal da rainha da Da rainha, Amélia. para quem, claro. Que seria. Exatamente. Agora, para além de republicana, ela foi uma ativista do direito à educação, claro, ela era professora também, e muito inspirada pelo movimento da escola moderna. Nós já aqui falámos, uma abordagem pedagógica que vem de Espanha e que fascinou estas primeiras pedagogas e estas republicanas, Claro. e homens também, claro. E era um bocadinho aquela coisa: eu sou a escola moderna, eu sou a escola antiga. antiga. Tinha muitas características e era muito apelativo para as feministas por uma razão, porque, por exemplo, acabava com as escolas mistas. Esta ideia da escola moderna era acabar com as escolas. Existem escolas com estes desenhos de ainda. médio. Sim, quem quiser ouvir o episódio sobre o Francisco Ferrer, que é o tipo o espanhol que cria estas escolas. Bom, no seu caso, claro, com um interesse especial no ensino das raparigas. Ela publica uma coleção de contos infantis, teve muito sucesso, e depois também um livro chamado A Emancipação Feminina. Claro, agora não vão estranhar que eu diga que ela fez parte da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Óbvio, claro. Sim, que já sabemos, fundada por três, Ana Castro Osório, a Adelaide Cabete e a Carolina Beatriz Ângelo. Trouxemos já aqui As três. Está o naipe concluído. E ela vai ser, não parte, ela é fundada por estas três, ela era muito próxima delas. A Maria Veleda vai acabar por ser presidente da Liga de uma maneira um bocadinho por zanga. Começaram a aparecer, para além destas mulheres, havia muitas outras mulheres que se foram juntando, não é? Naquela causa de várias áreas. Sabemos que a Beatriz Ângelo e a Adelaide Cabete eram médicas, por exemplo, a Ana Castro Osório era escritora. Portanto, tinha assim várias áreas. Muitas professoras também, portanto, cada uma nas suas áreas. A linha, digamos assim, da Ana Castro Osório era uma linha mais que a Maria Veleda, que se foi muito interessante muito pelo socialismo, achava mais burguesa, que era arranjar compromissos na negociação, isto já no tempo da Primeira República, na negociação do que é que vamos fazer com o direito de voto, por exemplo. E então estavam a aceitar que o direito de voto fosse, tal como era nos homens, limitado a mulheres que fossem proprietárias, que tivessem um rendimento acima de X, que soubessem ler, tal como era com os homens. Portanto, e a a Maria sua Veleda unidade zanga-se. começa Sim, claro, a ter perspectivas diferentes. Tal e qual. E ela vai se zangar, não sei se é zangar. Sim, não concordar com Sim, aquilo. e há não uma é? cisão Claro, mesmo, claro. e acaba por sair mais tarde da Liga e tudo, porque diz: não, isto é para todas as mulheres, as ricas, as pobres, as que sabem ler, as que são analfabetas, aqui na questão do voto em particular. E depois, ela era uma oradora brilhante, vai correr Portugal de norte a sul, palestras, conferências, falando para muitas mulheres e com um sucesso muito grande, e contando histórias da importância das mulheres na história, cá Exemplos fora. internacionais. Sim, claro, exatamente, para Uau, isso é motivar. incrível. É mesmo muito Que disseminação, não é? é muito incrível. Da visão. É mesmo muito incrível. E uma das suas ações mais interessantes é a formação do chamado Grupo das 13. Das 13, não era a hora que elas se juntavam. Claro, não é novidade para que estas primeiras feministas tenham percebido que a luta pela igualdade de direitos não é só mudar umas leis, não é só passar um decreto, como nós sabemos até hoje, as coisas funcionam assim. Claro. Isso é uma parte importante, não é? Estar na lei esses direitos preservados. Mas é quase um resultado preciso de um trabalho. mudar mentalidades, Claro. claro. E no caso particular do feminismo, era preciso mudar mentalidades dos homens, mas também das próprias mulheres, que traziam em si o próprio estigma em relação a elas mesmas, que é alimentado por quê? Por aquilo que nós chamamos o patriarcado, o poder dos Séculos homens, claro. a tradição, a religião, que fazia muitas mulheres considerarem o papel que representavam na sociedade como o justo, o certo e o dado, não é? Claro, e é por isso que quando aparece, e até ainda hoje se ouve de vez em quando, tantas mulheres que rejeitam o feminismo e que dizem que rejeitam essas ideias, porque toda a sociedade estão também imbuídas desse próprio espírito. E, portanto, o caso da nossa Maria Veleda via na educação, e sobretudo na educação das raparigas, a chave para a construção do novo modelo de sociedade. Ou seja, vamos quebrar esses padrões que moldam a própria maneira como as pessoas se veem na sociedade. E vamos voltar então ao grupo das 13. Era formado por 13 mulheres para combater as crendices, as superstições que espartilhavam as mulheres, essas crendices, ou seja, quase a Maria Veleda, depois altamente anticlerical, dizia: a Igreja também fomenta isto. Parece que é uma fábrica de criar beatas que não saem da Igreja e que se recriminam a si próprias por o caso dela, mãe solteira, separada.
ser alvo também dessa Claro, crítica, quase uma lavagem cerebral. E também passam milenar. elas essas palavras a às suas outras, próprias claro, filhas, claro, naturalmente, claro. claro. E vai começar por um número. Escolheram este número de propósito, Grupo das 13, que, Ai, olha! que era exatamente para já quebrar essa coisa. É muito interessante. Fica aqui algumas das máximas deste Grupo das 13, para se perceber mais ou menos o espírito da coisa. O fanatismo é uma espécie de lepra que corrompe e devora o pensamento. A sociedade ideal será aquela em que a mulher levante templos à ciência e demos aos nossos filhos a educação integral com base indestrutível da sociedade futura. Portanto, era a ciência que é o caminho. Esqueçam nós lá só queremos essa assinar porcaria. isso, não é? Isto De muito imediato. incrível. Yeah. É muito incrível. E juntavam-se e faziam assim umas atividades. Agora, para além disso, mais coisas, assim já em forma de lista. Criou uma casa para crianças abandonadas, escreveu e ensinou teatro infantil de inspiração feminista e também revolucionária, organizou cursos de alfabetização. Depois, já em República, teve alguns cargos públicos na área da educação também. Participou muito ativamente em lutas políticas contra, por exemplo, a prostituição infantil, a defesa dos direitos das mulheres operárias e, claro, do voto das mulheres, de todas, como já disse, ricas ou pobres, como já, a questão que já falei antes. E até participou num golpe de Estado que derrubou uma das ditaduras da Primeira República, foi uma das conspiradoras aqui, entre aspas. Depois, desiludida com o rumo da política, sobretudo depois do episódio da Noite Sangrenta, que nós também já aqui trouxemos, retirou-se do ativismo, mas continuou sempre a escrever muito, 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 e também a dedicar-se a assuntos mais espirituais. Depois de uma luta, de uma vida tão intensa de luta, continuou à procura de um sentido da vida e já mais afastada do ativismo. Foi uma das fundadoras daquilo que viria a ser a Federação Espírita Portuguesa. Eu não sei, incrível, é muito que volta. É mesmo. Eu não sei se ela chegou a encontrar lá o sentido da vida, sei que morreu depois de uma vida tão absolutamente cheia na sua casa em Lisboa, como eu disse, tinha 84 anos. Nós temos trazido aqui tantas mulheres portuguesas que em várias áreas e muitas vezes com um enorme sacrifício pessoal. É engraçado, estamos quase a construir um puzzle destas tantas mulheres. Claro, o que é que elas fizeram? Conseguiram mudar verdadeiramente a sociedade em que viviam. Claro, como? Reclamando o seu lugar no mundo e ao mesmo tempo também o das outras mulheres, mas não só o das outras mulheres, também de todas as pessoas mais pobres, todas as exclusões, tudo aquilo que faz as pessoas serem excluídas, no caso das mulheres, sendo metade da sociedade. E foram conquistando coisas que hoje nós tomamos por absolutamente garantidas. A educação, ou o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao voto, por exemplo. Mas a própria história destas mulheres mostra como absolutamente nada está garantido. É que se hoje ninguém se lembra, ou quase ninguém se lembra do nome delas, elas foram, incluindo a Maria Veleda, de quem hoje tratamos, incrivelmente populares no seu tempo. Não estamos a falar de figuras que eram já no seu tempo de nicho, se quiser. Eram figuras muito e com voz conhecidas. mediática, nos jornais, com crónicas. Eram primeiras figuras. Se Portugal fosse uma revista, elas eram primeiras figuras. Eram a atração americana. Saca. Exatamente. Nós batemos aqui muito nesta tecla dos esquece-se nomes. Nós temos noção, o Tiago e eu, não pode ficar toda a gente na história, obviamente. Faz parte da condição humana também, o esquecimento. Tal e qual. Mas também o esquecimento às vezes é seletivo, não é? Porque é que ficam umas pessoas e não ficam outras. E também é bom termos presente que um dos caminhos para se perder aquilo que nós tomamos como garantido é esquecer precisamente como foi conquistado. A Maria Veleda morreu faz hoje 69 anos.